Teologia natural depois da queda. Assim como desde a época de Calvino, os reformados nem sempre concordaram sobre os limites da teologia natural antes da queda. De igual forma também não concordaram em todos os detalhes quanto ao papel da teologia natural no estado de pecado. Mas entre os puritanos havia unanimidade em torno da convicção de que a teologia natural continuou existindo após a queda do pecado. Em sua obra profundamente perceptiva sobre o conhecimento de Deus, Stephen Charnock, 1628 a 1680, assinala que depois da queda os homens chegaram a alguma conclusão sobre Deus, embora não concluía nada sobre Cristo. Por natureza, os pecadores, sem enxergar direito em decorrência do obscurecimento causado por sua corrupção, são incapazes de apagar totalmente da memória o conhecimento de que Deus existe. Não apenas a noção implantada de Deus, mas também a criação, o mundo visível, age nos pecadores para torná-los conscientes dos atributos de Deus, ao mesmo tempo que tais atributos são percebidos pela visão tapada e borrada do homem. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Charnock relaciona 10 atributos de Deus que podem ser reconhecidos pela luz da natureza. Primeiro, o poder de Deus ao criar o mundo a partir do nada. Segundo, a sabedoria de Deus na ordem, variedade e beleza da criação. Terceiro, a bondade de Deus na provisão que faz para sua criatura. 4. Imutabilidade de Deus, pois caso fosse mutável, não teria a perfeição do Sol e dos corpos celestiais, nos quais nenhuma mudança se tem observado. 5. Sua eternidade, pois é necessário que existisse antes daquilo que foi feito no tempo. 6. A onisciência de Deus, visto que na condição de Criador tem necessariamente de conhecer tudo o que faz. 7. A soberania de Deus, na obediência que suas criaturas lhe prestam, ao cumprirem suas respectivas ordens e ao se moverem nas esferas em que as colocou. 8. A espiritualidade de Deus, visto que Deus não é visível e que, quanto mais espiritual for qualquer criatura do mundo, mais pura será. 9. A suficiência de Deus, pois deu início a todas as criaturas, e assim a existência delas não era necessária, o que significa que Deus não tinha nenhuma necessidade delas. E por fim, 10. Sua majestade vista na glória dos céus. Charnock conclui que, mediante a observação do mundo natural, o homem pecador pode conhecer todos esses atributos de Deus. Contudo, de acordo com Goldin, este conhecimento que as pessoas têm de Deus é um conhecimento falso. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 4. A diferença entre o conhecimento dos regenerados e os dos não regenerados é imensa e categórica. E ainda, segundo Goldin, não há apenas uma diferença de grau, embora haja uma verdade nisso. Charnock acrescenta: pela razão, os homens sabem que existe um Deus, mas este conhecimento é tão obscuro na descoberta das perfeições divinas que não enxerga luz suficiente para conseguir chegar próximo de um ato de dependência confiante nele. A diferença entre o conhecimento de alguém não regenerado acerca de Deus e o daquele que é regenerado é de Deus, conforme a revelação em seu Filho Jesus Cristo. Os crentes podem conhecer verdadeiramente a Deus por meio de Jesus Cristo,
como mediador, ao passo que, sem a mediação de Cristo, os não crentes nunca podem conhecer verdadeiramente a Deus. Num raciocínio parecido, Charnock sustenta que seres humanos caídos só podem conhecer a Deus a partir do livro da criação, e sem o mediador, isso se dá de uma forma terrível, aterrorizante. Como resultado da transgressão de Adão, ele e sua posteridade são incapazes tanto de conhecer a Deus quanto de se alegrar nele. Consequentemente, é possível conhecer verdadeiramente a Deus somente por meio de Jesus Cristo. Charnock explica: portanto, em seu secreto conselho, Deus escolhe Cristo e nele armazena todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a fim de, por meio dele, lançar seus raios de luz sobre os homens. Em Cristo, o Pai se torna visível, pois ele é a imagem do Deus invisível. A natureza divina não pode ser compreendida por criaturas finitas, e muito menos por criaturas finitas e pecadoras. Conforme assinalado por Over, em sua essência, Deus é incompreensível. Noções intuitivas e diretas sobre a essência de Deus são maravilhosas demais para nós. Mas, conforme defendido por Charnock, a natureza divina brilha e reluz na luz de Cristo, porque o Filho encarnado de Deus assume a natureza humana, tanto o corpo quanto a alma. Então, sem negar a teologia natural, os puritanos, em geral, falavam das limitações dela no contexto da cristologia, em particular, quando comparada com a maneira que, mediante sua encarnação, o Filho torna possível o conhecimento de Deus. A teologia natural não pode salvar, mas a teologia sobrenatural pode. Conforme assinala Barker, as obras da criação não conseguem dar a conhecer o caminho da redenção em Cristo. Nessas obras da natureza, Adão pôde ver a Deus como Criador, não como Redentor. Ele podia ver um poder, uma sabedoria e uma bondade infinitas reluzindo ali, mas não pôde ver aquela segunda e melhor expressão desses atributos que seriam apresentados na obra da redenção. Teologia